E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olha que legal o comentário do Adriano Detúlio. Você, por ser um cara filosófico, filosofeiro, filosoforeiro, quase fósforo, é, eu queria muito um vídeo teu abordando os tipos de pessoas, sem estereotipar. Ele entende que é difícil, mas apresentando as qualidades de cada um e como trazer isso para dentro do jogo. Exemplo de uma pessoa organizada que consegue dividir as coisas em cidades diferentes para ter focos diferentes, com oficinas trabalhando nas melhores coisas que elas podem. Imagina isso aplicado a pessoas desorganizadas e o impacto sobre o jogo. Olha como o erro muitas vezes não está no jogo, e sim no ser que joga. É complicado, moroso, talvez penoso, mas seria um assunto longo e legal de debater. Isso daqui me fez lembrar a conversa com o Zeus, em que ele falou, cara, o tipo de conteúdo que você faz não tem que ser para YouTube, tem que ser para Twitch, porque você tem que poder interagir abertamente, livremente, para as pessoas agregarem também e desenvolverem mais, do jeito que ele falou ali, mais ainda a ideia. E é verdade, eu acho que isso daqui seria uma boa ideia para a gente debater em grupo, mas ainda, enfim, quem sabe um dia. Eu lembro quando eu recomendei o Mundo de Sofia para uma pessoa e eu sempre recomendo livros esperando, assim, rezando para que a pessoa goste muito. Mas essa pessoa, ela simplesmente ficou encantada com o livro e ela falou, sabe que é legal? Eu vou lendo o Mundo de Sofia, porque o Mundo de Sofia, assim, ele dispôs os maiores filósofos, foi colocando em linha, e aí é engraçado como um pensa de um jeito, aí o outro fala e pensa, não é bem assim, na verdade é assim, aí vem o outro e pensa acerca dos dois, e aí vem o próximo e pensa acerca dos três. É claro, não é de forma tão simples, mas ele coloca, porque afinal de contas é um livro feito para adolescente. E ela falou, o engraçado desse livro é que, assim, parece que o último cara que fala parece sempre ser o certo, definitivo. Porque ele pensa o negócio e você fala, nossa, o mundo é desse jeito aí mesmo. E aí você vê o outro que pensa e o desmente e fala, nossa, ele tá certo, o outro estava errado. E aí você vai atualizando essa forma de enxergar o mundo. E a cada vez que você atualiza a forma de chegar ao mundo, parece que ela vai abrindo um pouco mais. Só que aí chega no final e você vê que o primeiro, lá atrás, ele não estava tão errado, sem pensar o mundo do jeito que ele via. E uma das coisas mais incríveis é que você descobre que a tentativa de classificação das pessoas, ela é humana. A tentativa de classificação é humana e ela falha. Então, quando a gente tenta dividir pessoas em determinados grupos, o que a gente está fazendo é usando a nossa lógica para tentar entender as pessoas de um jeito mais fácil. Mas a verdade é que cada pessoa é um universo único em si, e para você conhecer esse universo único, você tem que visitá-lo. Ou seja, a única forma que você tem de conhecer uma pessoa é conversar com ela, e aí você vai ter uma percepção única de uma pessoa, e você vai ser só uma pessoa com uma percepção única de uma pessoa. Mas é melhor ser uma pessoa única com a percepção de várias pessoas do que ser uma pessoa que ouviu falar de várias outras. Porque aí assim, você escutou uma coisa que não é verdade para você, porque não foi você lá que foi e conheceu. Pera, eu sei que você não pode entender nada, mas você que pediu, tá? Você pediu uma filosofada. Imagine que eu quero conhecer José, mas eu não tenho a oportunidade de falar com ele. E aí eu pergunto para João como é José. O que João me diz a respeito de José diz mais sobre ele do que sobre o José. Diz mais sobre João do que sobre José. Não tem esse ditado? O que João fala sobre José diz mais sobre João do que sobre José? Sim, porque quando um cara fala do outro, bem ou mal, ele fala mais da forma como ele enxerga o outro do que do outro propriamente dito. E se você quiser conhecer o outro, você vai ter que ir lá falar com ele. Então, a respeito de pessoas, talvez esse seja o meu maior conselho. E é por isso que eu faço cara de paisagem toda vez que alguém começa a falar muito mal de outra pessoa. Porque aquele é um viés contaminado da perspectiva que ela teve. A pessoa pode ser extremamente filha da puta? Pode. Ainda assim, eu não preciso dela para formar essa opinião. Porque se a pessoa for muito filha da puta, o comportamento dela vai estar tão explícito, mas tão explícito, que vai ser muito fácil para mim perceber também. Entende? Nada errado com aquelas famílias, com aqueles grupos de amigos que se reúnem só para ficar falando mal de alguém, que eu entendo que isso é um hobby. E isso é uma coisa que une pessoas. Mas eu tenho pouca receptividade para alguém que fica muito tempo falando somente mal de outro, porque eu sei que essa perspectiva está enviesada e que essa outra pessoa ela deve ter lados bons também, que a gente não está vendo. O que isso tem a ver com filosofia?
A forma de Nietzsche ver o mundo diz mais sobre Nietzsche do que sobre o mundo. A forma de Spinoza ver Deus diz mais sobre Spinoza do que sobre Deus. Então, quando você vai estudar um filósofo, você estuda o filósofo, você não estuda o mundo, porque o mundo não dá para você descrever, a vida não dá para você descrever a partir da narrativa de uma única pessoa. Não foi filosofia que você pediu? Tá aí. E olha que engraçado, quando você fala de tipos de pessoas, você pode pensar em tipos de personalidades. Você pode pensar em tipos de personalidades. E é engraçado que diferentes empresas ou diferentes psicólogos, eles têm diferentes métodos para classificar pessoas. Lembra que eu falei que é uma coisa humana, é nosso classificar pessoas? E é falho, porque por mais que você conheça uma pessoa que tenha muitos daqueles traços, ainda assim ela é um universo único. E aí quanto mais você conhecer, mais fundo você vai, mais você extrai dali. E aí no fim das contas, essa pessoa, ela vai ser um universo único que vai ser muito maior do que aquelas qualidades que você deu para ela, de ser empática, proativa. Entende que isso daqui são adjetivos que dizem muito pouco sobre o que a pessoa é? Então, tem uns estudos que fazem para empresas, testes caríssimos, que fazem para empresas testes de personalidade, se essa pessoa é boa para a empresa, se ela está mentindo, que ela se dá bem com os core values da empresa ou não, se ela vai se dar bem com o gestor dela ou não. É caríssimo e é bastante funcional. Só que aí você vai para uma outra empresa e como ela não pode repetir o modelo da outra, por quê? Porque ele é patenteado, você vê que ele tem um método diferente, e aí ele dá nomes diferentes a coisas diferentes. E aí parece que você está falando com filósofos, assim, né? Porque você vai para o método de Hume e você fala, nossa, esse método é perfeito, porque ele divide as pessoas em pragmáticos, em teóricos, em não sei o quê, e a humanidade é assim mesmo. Aí você vai para o outro que divide de outra forma, reativos e não sei o quê, e aí você fala, caramba, isso daqui diz muito mais sobre quem as pessoas são do que o outro teste lá que eu estava vendo, e olha que outro é mais caro. E no fim das contas, de novo, toda tentativa de classificar as pessoas ela é falha, porque no fim das contas, se você quiser saber se a pessoa ela vai se dar bem com o gestor ou não, você não vai ter que você vai ter que conversar com ela e vai ter que descobrir, e aí essa descoberta ela vai dizer muito mais sobre a sua capacidade de extrair do outro a natureza dele, a sua capacidade de conversar com o outro e realmente entender quem ele é, do que qualquer outra coisa. Fomos longe o suficiente, então vamos começar. E aí, assim, num desses testes que eu usava na época que eu fazia entrevistas, a gente divide as pessoas em umas 5 categorias e eu acho que eu já esqueci algumas. mas assim, isso de comportamento, de personalidade. Você tem as emotivas, emotional, thought-based. Você tem emotivas, pessoas que agem de acordo com padrões, de acordo com pensamentos, ou seja, é tão difícil falar sobre isso. Não é difícil a tradução, mas é difícil encontrar um meio de definir essas pessoas. Então você vai ter mais pessoas emotivas, mais pragmáticas no sentido de agir de acordo... Não, pragmática é uma pessoa que simplesmente vai lá e age. Desculpa, gente, eu não vou cortar esse pedaço do vídeo, porque eu quero que vocês vejam o que eu estou pensando e que eu estou me esforçando para dispor isso daí, tá? E engraçado que a única que eu estou tendo dificuldade de descrever é a categoria a qual eu pertenço. E qual que é essa thought-based, que é baseada em pensamentos? Eu sigo determinadas ideias, essas ideias elas me dão protocolos, então é um caminho meio que lógico, eu posso chamar, mas não tão lógico assim, tipo, se X então Y, X então Y, onde que eu encaixo isso daqui, onde que eu coloco isso daqui, o que eu faço com isso? Então eu vou colocando coisas em caixinhas e cada caixinha eu sei como proceder com ela. A minha natureza é essa, ok? Enquanto que você tem outras pessoas emotivas e elas vão ser completamente emotivas, elas vão precisar de relacionamento sempre que elas quiserem. Aí vai ter action driven people, são pessoas que têm ímpeto de agir, elas precisam agir o tempo inteiro e depois elas veem como que vai dar. Tem o reaction based e essa assim é o contrário de mim. É uma pessoa, ela não é proativa, ela não é ativa, ela na verdade ela é reativa, ela reage às coisas.
E aí depois tem um reflexive based. Ninguém cai em uma única dessas categorias. Ninguém cai em uma única dessas categorias. A outra é reflexivo. O que acontece é, você pode ter predominância num grupo e aí boa parte de você vai para o outro. Então eu sou esse thoughts based que eu sigo muito de acordo com protocolos, mas eu também reflito acerca de tudo. Reflexive based, que é o que permite que eu tenha esse canal, que é o que permite que vocês tenham essa percepção que eu tenho de ser filósofo sobre tudo. Isso não é uma coisa que eu me esforço para ser, é inevitável, é uma maldição. Então, por exemplo, falta oxigênio em Manaus, meu Deus, força Manaus. Mas aí eu tenho que entender por que aquilo aconteceu. E eu tenho que encaixar em padrões, e é claro que é impossível, porque a política do mundo, tudo que acontece no país é um conglomerado de um monte de coisas que a gente não sabe. Mas eu preciso ter a minha explicação para esse evento, como foi que Manaus acabou desse jeito, e depois eu fico refletindo a respeito disso, o que Manaus hoje sem oxigênio significa para o Brasil de amanhã. E isso não é uma coisa que eu falo, nossa, eu vou me esforçar porque o meu trampo é pensar sobre isso e amanhã eu preciso escrever uma coluna sobre isso. Não, é inevitável, eu não consigo e aí, por exemplo, quem me vê de fora, a Lari me vendo de fora, por exemplo, ela me vê no sofá com a Lana e fala assim, o que você está pensando? E aí eu olho para ela e eu não tenho como dizer o que eu estou pensando, porque é tanta coisa, são tantas sinapses, são tantas reflexões acerca de tanta coisa que é melhor não responder. Eu falo, a resposta é isso daí. Entende? Vamos falar um pouco mais sobre... e uma dinâmica que eu fazia com o pessoal é mais ou menos assim. Pense-se como um vendedor de camisas. Isso eu li num livro. Não lembro qual que foi, se eu não me engano era um livro de automação que mostrava assim, como as máquinas elas estão sendo educadas no sentido de aprenderem a lidar com humanos. E você alimentava o algoritmo das máquinas com ferramentas para identificar cada uma dessas coisas, de forma que ela pudesse agir de maneira que combinasse com o tipo de pessoa. Olha que sensacional. E a gente, como recrutador, a gente tinha que pensar muito nesse sentido também. Agora vamos lá. Como que você lida com uma pessoa que é emotional, que ela é emotiva, ela é emocional? Essa pessoa, ela está o tempo inteiro lidando com emoções e os interesses dela são ter boas emoções, são se livrar dessas emoções ruins, e ela cria relacionamentos com todo mundo à volta dela. Então essa pessoa, não tem aquelas lojas que estão com aquelas ideias sensacionais de sacolinhas, uma sacolinha de uma cor se você quiser atendimento da lojista e a sacolinha de outra cor se você quiser sossego. A pessoa que é emotional, ela sempre vai para a cor da que vai ter atendente, e eu sempre vou para o lado que não vai ter atendente. Por quê? Porque eu quero entrar na loja e eu, como eu sigo padrões, eu vou falar assim, eu quero algodão azul, tipo, ou algum outro tecido verde. É isso que eu quero, eu sei que eu quero, me mostra todas desse tecido, dessa cor eu vou experimentar, se eu gostar de alguma eu levo. Acabou o atendimento. Tipo, pra mim é isso. E eu vou tratar a pessoa com um sorriso, eu vou perguntar como que ela tá, eu vou ser simpático com ela, mas vai ser isso. Porque o dia que eu quiser conversar, eu chamo um amigo e eu vou conversar. Eu não quero conversar com o lojista, e eu não estou diminuindo, eu não estou diminuindo o lojista. Só que eu não posso ter com o lojista, naqueles minutos, naqueles instantes superficiais, eu não posso ter acesso ao universo inteiro que ele é. Isso daí eu vou fazer no boteco com alguém, isso daí eu vou fazer no Discord com alguém. Não dá para eu fazer isso com um lojista que está trampando. O emotional, ele precisa estabelecer um relacionamento com a pessoa. Então ele quer a mais simpática, ele quer a que melhor atende, e aí ele quer que a pessoa pergunte para ele assim, mas onde que você vai usar essa camisa aí? Porque ele quer falar sobre a festa, e ele quer falar sobre a importância dele ter sido convidado para essa festa, e ele quer de antemão saber como é que ele vai se sentir nela. Então olha a diferença, o mesmo vendedor, ele teria que chegar para essa pessoa e falar para ela assim, menina, imagina você chegando na festa com esse vestido e todas as invejosas olhando para vocês passadas. Imagina. Essa pessoa, ela vai olhar muito provavelmente para a direita, e ela vai falar: caraca, mulher, eu vou levar esse vestido mesmo? Vou levar. Por quê? Porque assim, ela tá baseada nas emoções que ela quer sentir. E no que aquilo pode significar socialmente para ela.
Enquanto que se um cara chega pra mim e fala assim, imagina você chegando numa balada com esse terno, eu vou falar pra ele, cara, eu quero uma camisa azul. Não, mas e se você levar esse sapato? Porque imagina você chegando numa festa. Eu não vou a festas, eu preciso de uma camisa pra trampar. E na verdade, por que eu tô te contando isso sobre a minha vida? Tá vendo como... e é por isso que não existe uma única possibilidade. Lembra daqueles vídeos que eu preciso até continuar em inglês na quarentena? É que essa quarentena vai durar pra sempre, então eu tenho o resto da vida. Desculpa ser negativo assim. A depender das circunstâncias, essa quarentena vai durar muito tempo. Eu ainda tenho tempo para terminar isso antes do fim de tudo isso. E eu acho que eu caguei no vídeo, né? Com isso que eu acabei de falar. Falei uma coisa muito pesada. E agora, o que eu tava falando mesmo que eu já esqueci? Ainda bem que a gente trocou de forno aqui e dá uma disfarçada. Lembra nesses vídeos de inglês de quarentena que eu falava no começo pra vocês assim, você não vai chegar à fluência com esses vídeos aqui? E é isso. Por que não dá pra você chegar à fluência num vídeo? Porque você não se comunica com ele da forma que poderia. Porque a forma como eu disponho esse conhecimento pra você depende de você. Depende de eu entender você pra conseguir dispor de forma que seja aceitável pra você. E é por isso que você não pode ter um robô com um atendimento único que vai atender a todas as pessoas. E eu também não posso experimentar técnicas que vão funcionar com todo tipo de comprador. Eu não posso usar essa daí do menino, imagina você chegando nessa festa com esse vestido roxo, feio, todo... Entende? Essa estratégia de venda, essa abordagem, ela não vai servir para todos os clientes. Então, o bom vendedor é aquele que tem a percepção de que tipo de abordagem funciona com cada pessoa. Beleza? Tem pessoas que são baseadas em ações. Por exemplo, o Zeus, cara, ele é muito actions-based. Eu tô falando isso porque a gente teve o podcast com ele aqui há alguns dias. A gente já combinou outra conversa aí, eu acho que vocês vão gostar também. Ele é muito actions-based. O cara não... Se você amarrar os braços dele e falar assim, você não vai tomar iniciativa nenhuma na comunidade... E eu vou te dar o mesmo dinheiro que você ganha tomando essas iniciativas para você ficar parado aí, ele não vai conseguir. Por quê? Porque ele é uma pessoa que tem ímpeto e ele precisa estar em movimento. Eu, por ser thought-based, como eu trabalho só com padrões, para eu começar a executar alguma coisa, eu preciso saber se esse negócio vai dar certo. E aí eu vou ficar estudando um monte de variáveis e aí o negócio nunca sai do papel. Eu sou uma pessoa cheia de planos, esses planos eles nunca saem do papel porque eu estou sempre refletindo a respeito das coisas, estou sempre planejando, estou sempre tentando entender tudo, e por querer entender as coisas antes de fazê-las, eu faço muito pouco e eu penso muito mais sobre elas. Então, ao mesmo tempo que você pode enxergar isso como uma virtude minha, também é um defeito, também é uma limitação. Eu não tenho, eu não coloco a mão na massa para executar coisas porque eu fico pensando acerca delas. Ainda bem que meu trabalho favorece esse tipo de coisa. O Zeus é o contrário disso, ele faz e depois vai ver como que fica. Então vamos começar um programa aí, depois a gente vê se ficou bom. Se não ficou bom, então a gente ajusta aqui, mas vamos fazendo. Então essas pessoas em empresas, elas são essenciais, não podem ser todas, porque senão todo mundo toma iniciativa, cada um toma iniciativa mais diferente do outro. Então você entender tá vendo que essa sua pergunta, quando você falou assim, ó, eu queria que você falasse a respeito dos tipos de pessoas sem estereotipar. Isso não é estereotipar, é na verdade entender o comportamento humano em determinados grupos. E se você concentrar no mesmo time um monte de gente que toma iniciativa o tempo inteiro e não tiver uma boa comunicação entre elas, você vai formar um time de caos, e é por isso que muitas equipes elas se desfazem. E isso é uma coisa que recrutadores têm que ter consciência, porque senão o negócio dá ruim. Depois tem um outro tipo ainda, e eu não vou ficar listando porque isso daqui não é um curso, tá? Eu não tô te dando um curso de como as pessoas são, porque eu sou completamente leigo, eu sou só entusiasta interessado nisso. Então você não tem que ficar, vá fazer um outro curso de RH e não venha se basear naquilo que eu tô dizendo, porque é uma pessoa externa da área falando sobre. Depois tem um último grupo, vocês entendem, né, que tudo que a gente está falando aqui é título de curiosidade. Tem um último grupo que ele reactive based. Ele é baseado em reações. Esse tipo de gente é o tipo de gente que eu mais tenho dificuldade de lidar porque eu não suporto.
E eu não suporto porque ela é completamente antagônica à minha própria natureza. Enquanto eu tenho padrões para tudo pré-estabelecidos, enquanto eu gosto de refletir sobre tudo para ver se eu mudo esses padrões, é assim, né? Em dias chuvosos eu posso fazer isso. E aí eu tenho um outro lado meu que fala, mas por que eu faço isso em dias chuvosos? Será que eu não poderia mudar esse conceito e fazer uma outra coisa? E aí eu vou lá e substituo e pronto, meu problema está resolvido. Todo dia que chover eu vou fazer aquilo. Eu sou desse jeito. E a pessoa que é reativa, ela não tem esses indexes, ela não tem esses padrões. Por quê? Porque ela reage espontaneamente a tudo que acontece. E esse tipo de gente é inovadora e é fascinante. É inovadora por quê? Porque ela tem medo, ela tem nojo, ela tem asco de ter reações ruins. Esse tipo de pessoa pode te surpreender, às vezes, dizendo coisas do tipo: menina, você viu a cara que eu fiz na hora? E isso pra mim não faz o menor sentido. Uma pessoa que se surpreende com uma reação que ela tem, pra mim não faz o menor sentido, porque eu sei exatamente que tipo de reação eu tenho, dadas as circunstâncias às quais eu vou ser exposta. Então, quando eu encontro uma pessoa que é explosiva, eu já sei qual que é a minha reação diante dela. Eu nunca vou chegar pra você e vou falar assim: você viu, menina, como eu fiquei? A minha cara, a hora que eu vi o comportamento da outra? E isso vai ser... Por que eu nunca vou te dizer isso? Porque isso nunca vai me surpreender. Eu não estou dizendo que eu sou mais sábio do que a outra pessoa. Não é uma questão de sabedoria, não é uma questão de experiência de vida. São naturezas diferentes. Então, eu sempre vou reagir ao outro da forma como eu reajo àquele tipo de comportamento. Eu sei como eu reajo a assaltos. Por quê? Porque eu já fui assaltado várias vezes. Eu sei como eu reajo sob pressão. Eu sei como eu reajo a escândalos públicos. Por quê? Porque eu já fui exposto a escândalos públicos várias vezes. E tem outras situações em que eu não sei como eu reajo e eu não tenho como saber. Por quê? Porque nunca aconteceu. Por exemplo, eu não sei como eu reajo na hora da morte. Por quê? Porque eu nunca morri, né? Isso tomara que tão cedo eu não saiba também, né? Pelo menos até emancipar essa pessoa que está ali do lado. Veja, a pessoa que é reactive, ela entra num lugar e ela tem reações à decoração. E ela vai falar: menina, eu tô me sentindo ótima aqui. E eu não tô sendo misógino, nem machista, nem nada. É porque reativas, essa natureza reativa, ela acontece muito mais em mulheres do que em homens. E em homem acontece também, eles só não são tão expressivos assim. É fácil usar mulher de exemplo porque elas são muito mais expressivas do que os homens, mesmo quando eles são reativos. Então ela olha, se deslumbra e fala: nossa, adorei esse lugar, tô me sentindo ótimo. E aí ela vai querer voltar para aquele lugar, e não só ela vai querer voltar para aquele lugar, mas quando ela voltar para o escritório dela, ela vai tentar deixar o escritório dela com aquela cara. Por quê? Porque ela quer chegar no outro dia e ela quer se sentir ótima. Sabe quando que isso vai acontecer comigo? Nunca. Eu vou chegar num escritório, ele vai ser roxo e laranja. Eu vou olhar para aquilo e vou falar: puta que pariu, que negócio feio. Desculpa se você adora e se você decora a sua casa desse jeito. Eu vou olhar para aquele roxo e laranja e vou falar: meu Deus, que negócio feio. Ok, eu vou ficar aqui 2 horas e vou embora. E quando eu tiver que vir aqui de novo, eu sei que eu vou ter que tolerar essa imagem feia desse lugar feio. E para mim tá ok. O Zeus, ele talvez... Desculpa, Zeus, de te usar de exemplo de novo. Ele vai olhar para o lugar e falar: vamos dar uma melhorada nesse lugar aqui, mas porque ele tem esse ímpeto de ação. E a pessoa reativa vai ser mais inovadora ainda do que ele, porque ela vai falar: meu Deus, que nojo ficar aqui, quero mudar esse lugar. Me traz umas tintas. Por quê? Porque o medo da reação negativa dele vai fazer com que ele queira transformar aquele lugar, e muito provavelmente ele vai transformar naquele lugar num amálgama, numa mistura, num mistureba, numa maçaroca, que é a junção de todos os lugares onde ela já se sentiu muito bem, porque ela reagiu muito bem àqueles lugares. Então ela é extremamente inovadora. Por quê? Porque ela vai transformar aquele lugar que a faz mal num lugar que a faz extremamente bem. Quando você pensa, então, e o teu ponto traz isso para o lugar dos jogos, você vê que a pessoa que é action-based e a pessoa que é reaction-based, ela tem que ter cuidado redobrado do que eu. O reflexive, ele não está nem jogando, né? mas tem que ter muito mais cuidado do que eu e do que o emotional.
Porque eu sei onde eu quero chegar e eu sei o que vai acontecer. Eu sei que se eu arriscar roletar, eu corro o risco de dar errado. E se der errado, deu errado. Por quê? Porque já era previsto. E aí eu ajo de acordo com aquilo que eu já tinha me planejado para fazer caso desse errado. Eu volto a fazer life skill, volto a fazer dinheiro para poder tentar de novo. Uma pessoa que é emotional, ela quer boas sensações. E eu não sei muito bem como trazer isso para o jogo. Mas o perigo do action-based é que ele sempre vai estar querendo fazer alguma coisa. E se ele chegar num ponto de estou full tete, mas não estou jogando tanto ao ponto de poder ficar roletando pen, e nem de poder acumular para ir lá na frente comprar um pen, se ele não puder fazer isso, de alguma forma ele vai querer fazer alguma coisa. E esse ímpeto de fazer alguma coisa, ele pode cair no vou arriscar um acessório aqui porque vai que passa. Então, esse action sim. E o reaction pior ainda, porque ele como ele reage a tudo e ele se alimenta das reações dele, a sede que ele vai ter de reagir à passagem de um pen vai ser tão grande que talvez ele não se importe com aquilo que ele arrisca para ter essa sensação. Posso estar falando uma imensa besteira, me perdoem psicólogos, e me perdoem por eu estar falando isso de forma amadora, mas eu acho que eu estou conseguindo falar isso de alguma forma acessível para vocês. Fora isso, aqui a gente está falando de naturezas. Agora, sim, fora isso, a gente tem determinados comportamentos que são padrão. E eu gosto de partir do princípio que, assim, sempre tem uma explicação para o comportamento da pessoa. E se você tirar fraquezas, sobra muita pouca maldade pura. Porque, assim, às vezes a pessoa estoura com você do nada e ela dá chilique do nada e aí você vai ver a pessoa é bipolar. E aí você não entende de bipolaridade de forma profunda o suficiente para entender por que aquela pessoa age daquele jeito. Aí, qual é a única coisa que você consegue enxergar? A pessoa faz escândalo, dá chilique à toa, sendo que eu nem fiz nada, estou injustiçado, não quero mais falar com ela. Isso é a coisa mais comum, mais natural do mundo de acontecer. Acontece o tempo inteiro. E aí você passa a odiar uma pessoa e às vezes passa a falar mal dela e às vezes passa a não tolerá-la naquele espaço público, digamos aí Discord. Você passa a não tolerar a presença daquela pessoa porque ela foi rude de alguma forma com você e você não entende o que foi que causou aquele comportamento rude, que na verdade muitas vezes é uma limitação química do cérebro dela, é uma doença que a pessoa tem e ela não é culpada por isso, por ela não ter por ela ter essa limitação, essa doença. E aí você me diz, mas então eu sou obrigado a aguentar uma pessoa que fica me desrespeitando? É claro que não, você não é obrigado a lidar com a pessoa, você pode sair toda vez que ela entra, só que tem o lance aí do ódio, né? Tem o lance do ódio de, tipo, se perguntar por que você odeia? Por que você odeia essa pessoa? Então, talvez não seja um desperdício você ficar odiando uma pessoa só porque ela é doente e ela tem um gene que veio bugado e não tem nada que ela possa fazer a respeito disso. Pronto, agora vocês podem dizer que eu tenho toque, que eu fico arrumando esses itens aqui de sorte. Porque talvez eu tenha mesmo. Então, o que é esse pensamento? O que é ter padrões? Eu tenho os meus padrões. Quando eu vou coletar, eu sei que vai sair sempre 16 itens, mais os itens de comércio. Então, eu já coloco cada um no espaço correspondente e olho para eles de maneira que eu saiba onde eles estão e o que fazer com eles. Então a alquimia também vai sempre sair os mesmos itens. Então eu deixo 5 óleos aqui, eu deixo os 2 reagentes, eu deixo o solvente e o polidor e os 4 ouros aqui embaixo. Aí aqui eu deixo espaço para as pedras negras e para os fragmentos. O que mais que sai na alquimia? Sai esse pó de espírito, muito raramente sai capra, muito raramente sai pedra cron, e esses outros itens aqui que eu vou acumulando aqui embaixo porque eu tenho raiva de olhar para eles, porque eu não tenho uso imediato e eles mais pesam do que qualquer outra coisa. Sai essa farinha aqui, essa farinha também vem da alquimia. Isso nem é um vídeo BDO, gente, não sei porque eu tô falando isso. Então, o que você tem em comportamento de pessoa. Cara, já estamos a meia hora falando isso. Eu vou chamar isso de primeira parte e eu vou ver se eu faço um outro vídeo onde eu vou dizer assim, como doença se manifesta no comportamento das pessoas. Porque assim, quando você escuta os profissionais da área dizendo que 1% da população tem algum transtorno mental,
numa pequena medida, quando você escuta isso, significa que a cada 100 pessoas que você conhece, uma pode ser esquizofrênica, bipolar, pode ser borderline, e em alguma pouca medida, não ao ponto de ser dependente de remédios, mas esquizofrênica. Isso é muita coisa. Então, quanto mais você aprende sobre essas doenças, mais você aprende do que as pessoas são capazes e como que você reage a determinados tipos de comportamento. E eu acho que nos dias de hoje, em que você depende de uma constante boa relação com as pessoas para garantir o seu trabalho e a sua subsistência, eu acho que quanto mais você entende essas pessoas, mais você tem condições de sobreviver nesse mundo. Então, esse assunto que você levantou aqui, ele é totalmente relevante. E a gente deveria falar muito mais do que fala, né, a respeito dessas coisas aqui. Mas por hora chega, por hora é isso, e um grande abraço para vocês.